Paulo, e essa mágica que você faz para transformar uma pessoa que não é um cantor, que não sabe cantar? Isso, estava isso na minha cabeça. O cara não sabe cantar, mas aí ele, por questões comerciais, contratam ele faz parte da banda, querem que ele se torne um astro. Como você transforma? Então, se o trabalho começa no ponto certo, ele começa na pré-produção, que é um dos serviços que eu não falei, que não está nessa cadeia exatamente, que é antes de captar. A gente tem que trabalhar aquela música, né? Ou trabalhar o instrumentista, o cantor no caso. Então você tem todo um trabalho de arranjo, às vezes, para fazer com que o cantor consiga cantar aquela música. Né? Então, qual que é a faixa desse cantor, desse quase cantor? Você pega a música e trabalha para que as linhas melódicas, o tom da música, para que ela funcione na voz daquele cantor. Né? Às vezes nem isso adianta. Então, você faz isso e depois você tem que editar muito. A maior parte dos takes das músicas que a gente ouve não são gravadas de uma vez só. Né? Tem várias vezes os cantores, os instrumentistas, fazendo por partes. Principalmente hoje em dia. Separados? Separados. Então, ele grava um refrão, depois outro dia, em outro momento, às vezes em outro estúdio, ele vai gravar outra parte, e isso vai sendo montado, vai sendo editado. E essa parte que você faz, né? E essa parte que eu faço também. Tá. Agora, tem aquela história de dobrar a voz do cantor para ficar melhor? Que eu lembro, a gente foi no estúdio gravar uma vez, e aí dobraram a voz da cantora, e ficou bem melhor. Ficou bem... Juntaram duas... Assim, você coloca a voz com um pouquinho de atraso entre uma e outra, e aí fica um negócio muito melhor. Tem isso daí ainda hoje? Sim, é uma das técnicas que se usa. Essa técnica tem desde quase sempre, né? Isso daí que eu tô falando há uns 40 anos atrás, tá? Então... essa técnica tá aí. Tem jeitos de fazer uma voz só e, claro, alguns estilos vão pedir que essa voz seja pura, né? Se você tem um violão em voz, um violão em piano... você não consegue esconder tão bem essa duplicidade. Né? Então, algumas coisas precisa ser só uma. Mas muita coisa do rock a gente não percebe. Mas é tudo duplicado. O Aerosmith, por exemplo, é absolutamente tudo duplicado. Ah, é? É. Olha, eu não sabia disso não, hein? E eu gosto, hein? Ouvir bem, ele sempre tem vários Steven Tylers cantando ao mesmo tempo. Olha, que bacana. Não sabia disso. Eu até ia fazer essa mesma pergunta, porque assim, às vezes eu vejo um cantor, que você vê o CD dele, ou o Spotify dele hoje, né? E ele é perfeito. Aí você vai ver o show dele ao vivo. Pode pegar no YouTube. É um desastre. É um desastre. E tem outros que você ouve o CD lá, o Spotify, ou seja o que for, o Deezer dele, da vida, e... Aí você ouve ao vivo, é quase a mesma coisa. Você fala, como é que... Eu vou dar até um exemplo, assim, lembrando de uma, que é a Aline Barros, é idêntico. Ela cantando ao vivo e ela cantando no estúdio. No estúdio só tem um pouco mais de... Não sei como é que chama, quando dá aquele eco... Uma reverberação. Reverberação. Tem um pouco mais de reverberação. Mas é idêntico. Aí você fala, essa canta bem. Aí você pega uma... Eu não vou falar o nome de quem canta mal, né? Claro, eu não quero processo, né? Mas você pega uma outra assim que você fala, como é que isso daí cantou? Como é que gravaram? Aí foi tua mágica, né? Foi tua mágica. Foi minha mágica. Caraca. E assim, essas produções ao vivo não necessariamente são ao vivo, né? Tem muitas desses DVDs e tal. Não, mas eu já vi show ao vivo. Não. Essa que eu tô falando. Tô falando dela. Mas tem o pessoal grava ao vivo e depois faz toda a mágica em cima. Exatamente, depois finge que é ao vivo. Eu fui em um show que era para ser que foi gravado ao vivo, que era do Paralamas, e ainda eu adoro Paralamas até hoje, né? E era bem no auge deles, né? A gente foi lá e eles gravaram ao vivo, só que depois vem do CD, na época era CD, era diferente. Era diferente do que a gente ouviu lá. O Herbert Viana, assim, eu gosto, adoro o Paralamas, mas também não era a voz dele, acho que tinha alguns problemas, né? Assim, Tem uma coisa interessante que é por trás desse assunto, que é que é a cultura de escuta mediada, para falar muito. Que é o quanto a gente está acostumado a ouvir gravação e não está acostumado a ouvir música ao vivo. Se
Se tá muito perfeito no estádio, se tá muito se a performance do vocalista tá muito, muito, muito perfeita ao vivo, e se ele tá pulando e dançando e tudo coreografado, você pode ter certeza, tem um sistema atrás garantindo que ele tá cantando direito. Sim. Né? Quanto maior a produção, mais sistemas atrás. Ou às vezes tem já o som direto, ele não tá cantando nada. Exatamente, é disso que eu tô falando. Eu lembro da Britney Disso ou quase Spears disso. no Rock in Rio, que ela era uma das grandes atrações, o pessoal reclamou, porque Sim. na verdade nem deveria participar do Rock in Rio, mas participou, acho que foi em 2001, alguma coisa desse tipo, e ela é playback. Né? Playback. Tem muita gente fazendo playback. E não só playback, como assistido mesmo, né? Tem duplo, o cantor canta ao vivo, mas tem um tracking dele junto, fazendo essa... Não é nem segunda voz, né? Fazendo a voz junto com o ao vivo. Então não é só playback, tem às vezes tem um outro cantor junto. Tem ele mesmo gravado. Ele mesmo gravado, ele canta... entendi. Entendeu? Ele suporta a própria voz. Ele canta junto com ele mesmo. Nossa, isso daí não dá desencontro, não? Ele tá cantando com ele como ele deve ter feito no CD, na verdade. Então, mas por exemplo, tem músico que eu tenho certeza que ia ter desencontro. Eu não vou falar o nome, assim, porque tem muito desencontro. Que ao vivo realmente não, que eu gosto pra solução, caramba. Né? Músico que eu gosto pra caramba, mas eu sei que com certeza ia ter desencontro. Porque tem desencontro no gravado. Então você imagina. Então, mas quando a gente vai num show, isso que é muito interessante. Como a nossa cultura é de ouvir a gravação, muitas vezes a gente vai num show esperando ouvir a gravação. Né? Ele canta igual o CD, foi o que você disse. Né? Sim. Houve um tempo em que o CD, a gravação, o vinil, cilindro de acetato... cilindro de acetato foi boa. Era uma captura de uma performance. Né? E as performances não se referenciavam à gravação. O que quer dizer isso? Que a gente está indo em show querendo ouvir o disco. Para jazz, por exemplo, isso não existe. Né? Você vai numa apresentação de jazz, você não quer ouvir as notas do disco. Você vai ouvir uma versão... Jazz é improviso, né? Exatamente. Tem isso também, você vai ouvir outra coisa. Você vai lá para ouvir outra coisa, né? Você vai lá para ouvir outra coisa. Mas o rock também era assim. Sim. Né? E eu acho mais interessante uma performance que não tenta imitar o disco do que algo que é assim... roubando ou não, eu também acho bem interessante. Que não tenta ir atrás do disco. O Queen, por exemplo, era uma banda que fazia muito isso, né? A produção de um disco era uma coisa, e bota lá 50 Brian Mays tocando guitarra e tá tudo certo. E a música era retrabalhada para funcionar ao vivo numa banda de 4 pessoas. É interessante. Continuando na música, qual o teu estilo de música? O que você gosta? Eu gosto de rock clássico. Assim. Rock clássico? Eu ouço... O quê? Os meus Pink Floyds, o Queen. Caramba, o que eu gosto. De Purple. Yes. Yes, de Purple você gosta? Menos, eu gosto. É bom pra quando tá viajando. Faz parte... Eu vou dar um toque pra você. Você tá viajando sozinho no carro, tá com sono, coloca de Purple e começa a cantar junto. Meu, passa o sono na hora. Eu fazia isso direto. Faz parte do grupo, né? Mas não é uma banda que eu ouço muito, não. Eu ouço muito Queen, muito Yes, muito Pink Floyd. Yes